Olá, tudo bem com você? Eu sou a Beatriz, seja muito bem-vindo ao Diving Deeper. O objetivo do canal Diving Deeper é motivar você a mergulhar mais fundo em Deus, a buscar mais de Deus. Todas as semanas nós postamos vídeos curtos que vão te incentivar a querer ir mais fundo, a querer aprender mais de Deus, a querer buscar mais aquilo que Deus tem para a sua vida. E nós estamos em uma série que nós falamos sobre o Pai, sobre o Filho e sobre o Espírito Santo. Se você não acompanhou esses vídeos, vá lá no canal do YouTube, se inscreva no canal, acompanhe, veja esses vídeos, compartilhe com seus amigos. Com certeza eles vão motivar você a querer conhecer mais ao Pai, a querer saber mais sobre o Filho e a querer ter mais do Espírito Santo na sua vida. E hoje nós vamos falar sobre a Trindade, que você possa absorver aquilo que Deus tem para a sua vida e possa querer mais de Deus e possa querer mergulhar mais fundo em Deus a cada dia. Na Bíblia, nós não encontramos o termo Trindade, mas esse termo é utilizado teologicamente para explicar ou tentar explicar um pouquinho o mistério do Pai, do Filho e Espírito Santo como sendo três pessoas distintas, porém em um único Deus. Lá em Mateus 28, no versículo de número 19, a palavra do Senhor diz assim: Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E fica bem claro quando lemos isso. Existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A nossa mente é muito pequena para tentar entender a profundidade e a grandeza de Deus. Nós jamais vamos conseguir estudar plenamente, com muita profundidade, a Trindade, porque essa é a essência de Deus. E nós vamos conseguir compreender aquilo que o Senhor, através da palavra, deixou revelado para nós. E nós vemos que em todos os vários textos, nós vemos sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós vemos a unidade de um Deus em três. E lá em Gênesis 1:26, a Bíblia diz: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Eles estavam juntos ali. Isaías 6:8, a palavra diz: Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem irá por nós? Então, claramente nós percebemos essa divisão, percebemos esses três, que são três, mas em um único Deus. E nós podemos pensar, para ficar mais claro o nosso entendimento, como Deus, como o Criador, aquele arquiteto que planeja todas as coisas. Encontramos o Filho, que é Jesus, que vem para cumprir as ordens, aquilo que o arquiteto determina. E aí o Espírito Santo, que é aquele que vai fazer com que o plano do arquiteto aconteça. Então são três, mas em um. E nós, observando a Bíblia, percebemos que eles interagem o tempo todo. Eles estão juntos o tempo todo. E eles são um único Deus. Lá em Lucas 1, o 35 e o 38, a palavra diz assim: Respondeu o anjo: Virá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra.
e o anjo se ausentou dela. Então, é muito clara essa divisão de Pai, de Filho e de Espírito Santo. A Bíblia deixa isso claro para nós. Embora às vezes fique difícil de compreender, nossa, como um Deus que é três, mas que é um só. Mas nós percebemos que eles estão juntos num propósito, no propósito da redenção. O Pai como arquiteto, o Filho que vem cumprir aquilo que o arquiteto determina e o Espírito Santo que vem nos conduzir para completar a obra de redenção que o Senhor tinha para as nossas vidas. E eu peguei um exemplo que eu li e eu achei um exemplo muito interessante para nós entendermos melhor essa trindade. Se nós imaginarmos uma construção civil, né, imagina a construção de um edifício. Para que esse edifício seja construído, primeira coisa, teve que haver um planejamento. Então, um arquiteto ou um engenheiro foi lá e fez um planejamento. Planejou toda aquela estrutura, planejou tudo que teria que se fazer para que aquele edifício fosse erguido. Aí, para continuar a obra, para que aquilo acontecesse, ele precisou de um mestre de obras. Esse mestre de obras, ele vai ser o responsável por dar as ordens de toda a execução da obra. Ele pega o plano do arquiteto e ele vai lá e começa a dar as ordens para que aquilo que o arquiteto fez no plano, no planejamento, aconteça e o edifício seja erguido. E esse mestre de obras, para que ele consiga executar as ordens, consiga executar o plano do arquiteto, ele precisa de um pedreiro, né? Ele precisa de uma equipe de pedreiros que vão ali fazer aquilo acontecer, que vão ali e vão executar todas as ordens do mestre de obras. A Trindade é mais ou menos isso, nós podemos entender mais ou menos dessa forma. Deus como arquiteto, engenheiro, aquele que planejou tudo. Jesus como aquele que veio cumprir a determinação, veio cumprir aquilo que está no plano do arquiteto, do engenheiro, aquele que se entregou, aquele que se despojou da tua glória por amor a nós, para que aquela obra acontecesse, que é a obra da redenção. E aí vem o Espírito Santo, que é o Consolador, que é aquele que convence o homem do pecado e do juízo. Vem o Espírito Santo para nos ajudar a concluir a obra que o Senhor planejou para as nossas vidas, a obra de redenção, a obra de salvação. Então, nós percebemos a interação em todo o tempo do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lá no início da Bíblia, em Gênesis, a Bíblia também diz que o Espírito Santo se movia sobre a face das águas, ou pairava sobre a face das águas. Ele estava ali aguardando o momento em que Deus, que o Filho, Jesus, falassem para ele: agora é a sua hora. Aí tem um momento que Jesus fala assim: eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos, mas eu enviarei o Espírito Santo, o Consolador, aquele que vai guiar vocês em toda a verdade, aquele que vai estar com vocês em todo o tempo. Apesar de serem três pessoas distintas, não são três indivíduos separados. Por quê? Eles compartilham da mesma natureza, eles compartilham da mesma essência, da mesma substância divina. Igualmente são Deus. Eles têm os mesmos atributos, as mesmas vontades. Portanto, nós entendemos que Deus não está dividido em três partes. Pelo contrário, Ele é uma essência em três pessoas. E é por isso que o Pai, que o Filho, que o Espírito Santo são plenamente e perfeitamente Deus. E sobre isso o próprio Jesus declarou: eu e o Pai somos um. Esse é o vídeo dessa semana. Que você possa querer
buscar mais de Deus, possa querer conhecer mais a Deus, possa querer saber mais sobre o Filho, sobre o Espírito Santo, possa se aprofundar e mergulhar mais fundo nesse amor. E se você gostou do vídeo, vá lá, compartilhe com seus amigos, seja um propagador da mensagem de Cristo, seja um propagador do Evangelho. A palavra diz: ide por todo o mundo e anunciai o Evangelho a toda criatura. Faça a sua parte, seja aquele que mostra o amor de Deus ao mundo, a essa geração que tanto precisa de Deus. Que Ele te abençoe grandemente. Um beijo e até o próximo vídeo.